Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje da segunda individualidade de todo homem, que é a sua família. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E é muito importante que você tenha assistido o primeiro vídeo, que é as quatro individualidades de todo homem, para você conseguir entender a trilha que nós estamos correndo nesse vídeo. E o vídeo anterior que foi postado, que foi a primeira individualidade de todo homem, que é ele mesmo. Porque é necessário você seguir essa sequência para que você entenda o quanto nós vamos nos aprofundar em cada vídeo para falar individualmente sobre cada individualidade e você conseguir ter uma macrovisão no final, tá bom? Então, assista o primeiro vídeo, que é as quatro individualidades de todo homem, depois vai pro segundo vídeo, que é a primeira individualidade de todo homem, depois você volta para esse aqui, que é a segunda individualidade de todo homem, depois nós falaremos sobre as outras duas. Então, a família ela é a base da sociedade. Hoje nós vivemos num mundo, num Brasil corrupto, num Brasil onde todos sofrem emocionalmente, financeiramente, intelectualmente, por conta de os nossos antepassados não terem trabalhado bem a sua segunda individualidade, que é a sua família. Porém, para chegar na sua segunda individualidade, é necessário você passar pela primeira. Você não vai conseguir evoluir como pai, como um líder de uma família, se você não tiver exercido e buscado conhecimento. Autoconhecimento é autoevolução na primeira individualidade. Perdão, minha camiseta tá presa. Na primeira individualidade. Somente na primeira, exercendo e trabalhando na primeira individualidade, que você vai conseguir ver os seus pontos fracos, os seus pontos fortes como homem, como líder. E na primeira individualidade quando você vai buscando a sua melhoria, buscando encaixar as suas peças para que você seja uma pessoa melhor, você vai sentir a necessidade de você ter uma parceira para compartilhar a vida, compartilhar essa evolução, como um homem, como um líder. E aí nós chegamos na segunda individualidade, que é a sua família. E caso você já tenha começado a sua família, entenda que aqui você vai talvez colocar o seu projeto familiar nos trilhos, para que você consiga encaixar e ter a sua vida familiar bem sucedida. Caso você ainda não tenha escolhido sua parceira, é um momento de você pegar um caderno e escrever aquilo que eu vou falar, que é extremamente importante. Sabe por quê? Porque eu não segui esses parâmetros no passado que eu vou passar para vocês. E eu sofri as consequências disso, como muitos outros homens sofreram as consequências de não ter exercido a primeira individualidade para estar pronto para começar a exercer a segunda individualidade. Começou a chover aqui, chover forte. Então, vamos lá. Exerci minha primeira individualidade, buscando autoconhecimento, autoevolução e encontrei a necessidade da segunda individualidade. É agora onde eu vou escolher uma parceira para a minha vida. Uma mulher que vai contribuir para a construção do meu lar. Como que eu faço isso? Primeiro, na primeira individualidade nós falamos sobre você construir seus princípios e seus valores. Aqui está a chave do negócio. Você precisa encontrar uma pessoa que se conecta com os seus princípios e os seus valores que você construiu na primeira individualidade. E que você entender qual que é a sua base de informação mental. Você entender de qual ambiente você veio. Você entender de qual família que você veio. Você entender qual a região, quanto que a sua família, a cultura familiar impactou, quanto a cultura regional impactou, quanto a cultura religiosa impactou. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro mais de todos os ambientes que nós tratamos lá no vídeo. Tá aqui no meu livro, por isso que eu tô pegando aqui, tá, pessoal? Então, ó, quais são os ambientes que impactam a sua vida? Ambiente familiar, ambiente geográfico, ambiente religioso, ambiente intelectual, ambiente de entretenimento, ambiente de autoafirmação, e aí o último que é o ambiente conjugal que nós vamos construir aqui junto. Então, como que funciona isso aqui? O ambiente familiar vai influenciar na minha vida. E é necessário que você encontre pessoas com ambientes parecidos, uma mulher com um ambiente parecido com o seu. Então, se você veio de uma família separada, automaticamente você vai ter uma conexão mais fácil com a mulher que veio de uma família que houve divórcio, uma família entre pai e mãe separados, pais separados.
Porém, se você veio de uma família bem estruturada, onde seus pais ainda continuam casados, como é o caso dos meus pais, você precisa procurar uma mulher em que tenha a mesma base familiar, que veio, que viu amor dentro de casa, que teve os mesmos princípios familiares de construção, de nunca desistir do casamento, como você teve a sua base familiar. Esse ambiente é extremamente importante. Beleza, encontrei essa pessoa. O segundo ambiente é ambiente religioso. Agora imagine que você é cristão. Ou seja, você vem com viés ideológico e de formação de um lar com os princípios e valores cristãos. Aí você se depara com uma mulher que tem um lar que há muitos anos os pais são juntos e ela é espírita. Ou ela é, vamos lá, um pouco mais extremo, ela é islamista. Ou ela é hinduísta. Como que vocês vão conseguir prosseguir a vida de vocês com visões ideológicas e religiosas diferentes? Não tem como. Enquanto você vai querer educar os seus filhos e construir o seu lar dentro de padrões, de princípios cristãos, com princípios e valores cristãos, ela vai querer colocar princípios e valores hinduístas. As coisas não conectam, as coisas não fecham. Então você precisa encontrar uma pessoa que conecte o máximo possível contigo na questão religiosa também, para que vocês se conectam se conectem nesse quesito religioso também. Senão, ao longo do tempo, isso causará, sem sombra de dúvidas, muitos problemas. Afinal de contas, o filho de vocês vai ser hinduísta ou ele vai ser cristão? Vocês precisam entrar num acordo, não é mesmo? Tô tentando encaixar a luz aqui da melhor forma possível. Só que eu não tô com o melhor suporte possível. Vamos ver se aqui não cai. Vamos ver se melhorou. Tá bom. Se não cair, nós estamos no lucro. Tô não batendo na mesa. Então você precisa encontrar uma pessoa com os mesmos, com o mesmo princípio religioso também, que é uma pessoa que veio do mesmo ambiente religioso do que você. É extremamente importante. E qual que é o outro ambiente que precisa ser equivalente? Ambiente geográfico. Aqui, vamos lá, é mais fácil. Digamos que você é um homem que é do Rio de Janeiro, carioca. Você vai, com todo o molejo do carioca, o jeitinho dele, você vai se relacionar com uma mulher do Rio Grande do Sul. Ou seja, você vem do ambiente extremamente calor, constantemente da praia, do samba, e você vai se relacionar com uma gaúcha, que é do frio, que é do chimarrão, que é da música gaúcha. Vai ter um conflito, até mesmo em questões de onde nós vamos morar e tudo mais. Se vier do mesmo local é muito mais fácil. Mas entenda que não é uma regra. Aqui, se for do mesmo local, facilitará a vida de vocês. Tentando encontrar o melhor formato para a luz aqui. Eu não sou muito bom com esses negócios aqui, mas vamos lá. Minha sócia aqui é bom com isso aqui. Eu me viro. Máximo me viro. Mas tá bom. Vamos lá. Então, aqui facilita se for do mesmo, mas também não é um bicho de cabeça. Agora, esse aqui é importante. Ambiente intelectual. Imagina que você tem mestrado. Você é mestrado em filosofia. E você vai se relacionar com uma mulher que é semi-analfabeta. Nunca leu um livro na vida e não terminou o ensino médio. Qual é a chance de vocês conseguirem ter um bom papo, de vocês conseguirem querer passar tempo junto, sem ser por relações físicas, carnais? Não tem o menor sentido. Tem um ditado muito interessante que a pessoa com que você tem maior relação, maior profundidade de relação emocional, é muitas vezes a pessoa que você passa a maior quantidade de tempo conversando sobre coisas aleatórias, e muitas vezes vocês são tão parecidos, vocês conversam tanto sobre tudo, e vocês concordam tanto sobre tudo, que muitas vezes vocês vão não digo concordar com tudo, mas concordar com a maioria das coisas importantes, né? Ter divergências é muito bom, mas vocês vão gostar de passar tempo juntos com conversas, mas também muitas vezes em silêncio. Só que para isso precisa de uma profundidade emocional tão grande que não é normal, entende? E para isso, ter o mesmo nível de intelectualidade ajuda muito, porque vocês terão momentos de conversas profundas sobre um tema específico, depois sobre outro tema específico, mas terão um momento de
paz, de mansidão. E para isso você precisa de uma pessoa intelectual. Por quê? As pessoas mais intelectualizadas, elas tendem a ter uma profundidade maior e automaticamente elas tendem a criar uma conexão mais calma e mais profunda com as outras pessoas e com o ambiente. Uma pessoa com menor nível intelectual são as pessoas que ouvem mais funk, são as pessoas que gostam mais de festa, gostam mais de barulho, são pessoas que geralmente não lê, mas constantemente assistem séries, filmes e constantemente estão em festas, em barulhos. Então, como é que uma pessoa que tem um nível de intelectualidade mais baixo, que está constantemente em festa, em barulho, gosta de estar em coisas tumultuadas, porque tem pouca coisa na cabeça, então tem muito espaço vazio para ser preenchido, vai se conectar emocionalmente, intelectualmente com a pessoa que gosta de um silêncio, tomar um esquisinho, tomar um vinho ao invés de uma cerveja barata, que gosta muitas vezes, talvez de assistir séries sim, mas séries e filmes que trazem um conteúdo um pouco mais profundo, ou até mesmo documentários, ou que gostam de ler livros e conversar sobre livros, automaticamente não vai ter uma conexão. E se relacionar com esse tipo de pessoa, você vai encontrar essa conexão em outra pessoa. E aí você está já terceirizando uma parte do relacionamento que era para ser interno com uma pessoa externa. E começa você a abrir brecha dentro do seu relacionamento para que você encontre a infelicidade do seu relacionamento e comece a ter casos extraconjugais. E aí vai de ladeira abaixo. Estamos conseguindo nos entender? Qual que é o outro? Entretenimento. Aquilo que eu tô falando. O nível de intelectualidade influencia diretamente no nível de entretenimento. Então, digamos que você é um nível de intelectualidade no nível que gosta de jogar xadrez. E você vai se relacionar com uma mulher que gosta de pintar Bob Goods e assistir TikTok. Qual que é a chance disso dar certo? Então, o ambiente intelectual influencia no ambiente de entretenimento, que muitas vezes o entretenimento de uma pessoa intelectualizada é ler livros. Ler muito livros, ler bons livros. Eu não tô falando de ler de Harry Potter, ler Senhor dos Anéis, essas coisas. Tô falando de ler bons livros, livros que geram impacto de fato. Eu vou mostrar um dos livros que eu estou lendo aqui. Ó. Um baita do livro que me ajudou muito. Pessoas que têm um nível de intelectual. Não tô falando que eu sou intelectual, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que busca autoconhecimento e autoevolução. Automaticamente eu vou buscar. Eu gosto de temas desse sentido que buscam, que trazem um conceito de autoconhecimento e autoevolução. E eu vou querer me relacionar com uma pessoa que tem a mesma sede, a mesma fome nesse sentido. E muitas vezes eu abro mão de um entretenimento. Agora eu poderia estar assistindo uma série, um filme, assistindo alguma coisa, mas estou aqui gravando para vocês, porque eu quero levar isso adiante. Isso aqui é um projeto. A pessoa intelectualizada, ela tem projetos para mudar a vida de outras pessoas, e ela vai abrir mão de momentos de entretenimento muitas vezes, porque isso aqui se torna entretenimento. Isso aqui é para ser prazeroso. Eu consegui mudar pessoas a entenderem o quão é importante se edificar para que consiga construir uma família edificante, para que consigamos construir uma nação forte. O quanto que isso é importante de fato. E isso é prazeroso, isso se torna prazeroso. Então o entretenimento é muito importante no momento de você escolher uma parceira. E aí a gente vai ter o ambiente da autoafirmação. Isso aqui é matador. Por quê? É a autoestima. Vamos se resumir aqui no nível da conversa geral das pessoas. É a autoafirmação que cada um tem de si. É a autoestima que cada um tem de si. Agora imagina você. Imagina que você tem uma autoestima de média para baixo. Você vê que as pessoas não gostam muito de você, ou você tem muitas vergonhas de se expor, porque você acha que você não tem algum valor, você não é uma pessoa interessante o suficiente para compartilhar conversas com outras pessoas, e você vai se envolver com uma mulher com uma autoestima absurda. Que é uma autoestima que ela sabe que ela é bonita, que ela sabe que ela é interessante, que ela sabe que ela é inteligente, que ela sabe que ela é comunicativa, que ela traz assuntos interessantes. Qual que é a chance de você não ter ciúmes dessa mulher? Então o ambiente de autoafirmação é extremamente importante para isso. Agora, não estou falando que você precisa continuar no nível de autoestima baixo. Se você quer aquela mulher que bate as informações, os outros ambientes com você, você precisa buscar autoconhecimento e autoevolução para que você consiga ter a autoestima necessária para conquistar essa mulher. E para que vocês sejam equivalentes, está me entendendo? Quando a gente trata aqui de uma mulher estar abaixo de você, isso é muito importante. Por quê? Porque você é o cabeça, você é o visionário dentro de um lar. Agora, se você está pensando em conviver
e se relacionar com uma mulher que está muito acima de você, intelectualmente, no ambiente de autoafirmação, provavelmente você vai se complicar. Porque você não vai conseguir dar o suporte necessário para essa mulher evoluir e ela não vai querer dar um passo atrás, regredir para te empurrar. Ela quer um homem que seja visionário e que leve ela aos próximos níveis. Ela quer um homem forte, digno e honrado que ajude ela a ver o que ela não está conseguindo ver. Então, por isso que é importante você trabalhar a primeira individualidade. Por que eu trago isso? Porque eu não trabalhei a primeira individualidade e não observei os ambientes, voltando aqui, ambiente familiar, ambiente regional, ambiente... Vou voltar aqui que minha mente hoje está difícil, aqui também é quase meia-noite, vamos lá. Ambiente familiar, ambiente geográfico, ambiente religioso, ambiente intelectual, ambiente de entretenimento, ambiente de autoafirmação para criar um ambiente conjugal. Eu não olhei esses 6 primeiros ambientes para eu criar o 7º, para criar o ambiente conjugal. O que aconteceu? Eu peguei uma mulher de família desestruturada, de uma região parecida, na questão religiosa eu acreditava que era parecido, no nível intelectual abaixo, do nível de entretenimento abaixo e com alta afirmação extremamente abaixo do que a minha. Eu tinha autoestima naquele momento para mulheres com nível de intelectual não só mais alto, mas com pessoas que tinham mais autoestima também. E automaticamente gerou ciúmes do lado de lá para lá de cá. Mas aí foi aí faltou eu trabalhar a primeira individualidade para construir essa mulher da forma que eu gostaria para mim. Existia uma série de problemas, obviamente, com elas, problemas psicológicos e psiquiátricos que depois foi tratado, porém, já era tarde demais. E eu perdi a minha segunda individualidade. Porque eu não tinha trabalhado a primeira e não tinha analisado a pessoa que ia estar comigo na segunda individualidade, que era na família. Isso gerou traumas, não só em mim, como nela também, por minha culpa. Por mais que ela agiu de maneira com falta de caráter, a responsabilidade de entrar num relacionamento sem analisar foi minha. E o decorrer do relacionamento, as coisas que aconteceram, foi minha culpa. Porque automaticamente, quando você entra num relacionamento, você é o líder. Por isso que é importante você criar os seus princípios e seus valores na primeira individualidade, escolher uma pessoa com seus princípios e seus valores na segunda individualidade e pregar os seus princípios e os seus valores dentro da segunda individualidade para que isso seja uma continuidade progressiva dentro do seu lar. Porque você vai ter filhos e você não vai ser um pai, você vai ser um formador de líder. E sucesso de todo pai não é ter um bom filho. O sucesso de todo pai é você formar um bom pai. Então entenda que você é um formador de herói a partir do momento que você entrou no lar. Você vai ter que estruturar, você vai ter que ser parceiro da pessoa que você escolheu, para que juntos vocês construam uma família e vocês formem heróis. Através de vocês vai sair novos líderes que construirão a nossa nação no futuro. Por isso nós precisamos ter uma mentalidade de multiplicação e não uma mentalidade de adição. Quando nós pensamos que nos unimos com uma outra pessoa, nós pensamos com uma mentalidade de adição. Estou me unindo para adicionar a vida dessa pessoa, essa pessoa adicionar a minha vida. Só que esse é um pensamento equivocado. Você tem que pensar como um pensamento de multiplicação. A partir de hoje, eu e ela, iremos nos unir para multiplicar nessa terra. Não multiplicar somente a quantidade de pessoas, mas multiplicar a quantidade de líderes com valores e... fugiu a palavra agora. Com princípios e valores que eu honro. Com princípios e valores que eu quero para que nós consigamos construir o país digno que nós queremos. Um país fora da corrupção, um país fora da comunismo, do socialismo e da escravidão. É um pensamento de multiplicação. Porque o pensamento de adição, eu vou ter filhos para ter netos. O pensamento de multiplicação, eu vou formar pai para que esse pai seja um formador de novos pais. Para que esse novo pai seja um formador de novos pais. Com os mesmos princípios e os mesmos valores. Aí vai um sistema de liderança sem ser focado em poder, mas sim em inspiração e princípios e valores dignos e honrados que você honra.
Deixa eu baixar um pouco a música. Então, agora você não é o herói do seu lar. Eu entendo que quando a gente é criança, a gente olha para quem teve uma família estruturada, olha para o seu pai como o seu herói. Porém, agora você vai sim ser o herói do seu filho para que ele seja igual a você. Só que agora você vai ser um formador de um herói para que ele não seja igual a você. Para que ele seja melhor do que você. A partir do momento que você tem uma mentalidade de multiplicação, você está olhando, você está dizendo para a sua filha que, ó, eu sou o seu piso, eu não sou o seu teto. Eu não sou o máximo onde você vai bater. Eu sou o mínimo da onde você vai sair. E aí, se nós olharmos com essa mentalidade de multiplicação, que eu vou dar o meu melhor e formar um novo líder para que ele dê o melhor dele e forme um novo líder, eu vou ser o piso para o meu filho será o piso para o meu neto será o piso para os meus bisnetos. E os meus bisnetos serão 4 vezes melhores do que eu fui. E aí nós pensamos, olha só, a nação que nós construiremos no futuro. Que é a terceira individualidade que nós trataremos no próximo passo. Então, você precisa amar, honrar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, no nível de dar a sua vida a ela. Então, você precisa ser um provedor e protetor, ao ponto de dar a sua vida pela sua esposa. E você precisa ser um formador de líder. Então, é extremamente importante que você tenha trabalhado a primeira individualidade. Que é você mesmo, coisa que eu não trabalhei no passado, já falei isso pra vocês. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu não tratei algumas coisas aqui, faltou bastante coisa na verdade para ser tratada na primeira individualidade, mas quem sabe no futuro eu trago uma continuação da primeira individualidade para vocês, tá? Mas agora, como eu vou ser um líder, eu preciso ter um pensamento de formação de líder também. E como que eu faço para ter um pensamento de formação de líder pensando já na terceira individualidade? Pensando em construir uma família forte, digna e honrada, com princípios e com valores, para formar um novo líder, para que tenha um pensamento honrado, com princípios e com valores decentes, levando a honra, levando a honestidade, a integridade, a fé, o amor, o respeito. Como que eu faço isso? Você vai construir um líder. Existe um livro chamado Formando Líderes. Formando heróis. Então você será um formador de heróis. Qual que é o processo que esse livro traz, que é extremamente importante para que nós entendamos isso, de como a gente vai pensar numa mentalidade de multiplicação para a nossa nação, para a nossa família. Então vamos lá. Como que eu vou formar um líder? Primeiro, você vai focar no relacionamento. É extremamente importante que você foque no relacionamento com o seu filho ou com o seu liderado. Aqui já pensando na individualidade profissional, que nós trataremos depois com a visão da individualidade nação. Então, eu preciso estar com meu filho pensando num relacionamento íntimo, emocional com ele, para identificar o processo evolutivo dele, saber em qual estágio que ele está. E o primeiro passo para que você consiga construir é você ser exemplo. E o que é ser exemplo? É você fazer o bem constantemente para que o seu filho observe. E vai chegar um momento que você fala assim, ó filho, a partir de agora você vai me observar. É muito importante que você fale para o seu filho para que ele comece a te observar, porque você vai começar a falar aquilo que precisa ser observado. Porque é diferente quando você... vou dar um exemplo aqui no meu caso, que eu sempre gostei de assistir muito filme. E sempre assisti muitos filmes, até com o momento em que eu li um livro sobre roteiro e sobre criação cinematográfica para cinemas de fato, de como era gravado, porque tinha algumas técnicas específicas de fala antigamente, provavelmente maquiagens de atrizes em preto e branco, porque que eles faziam maquiagem até meio que negativo, porque na câmera de preto e branco algumas cores davam o tom que eles queriam, então uma série de coisas que eu não sabia. A partir daquele momento eu comecei a observar os filmes de uma maneira diferente. Primeiro, os roteiros, e segundo, plano de filmagem, cortes, observando o personagem que está de foco na cena, o personagem que está de canto na cena, a importância de tu observar isso. Muitas vezes ele numa cena ele estava num corte, ele estava numa posição, no outro corte ele estava em outra posição, só que como nós não observamos isso, não estamos com os nossos olhos atentos para isso,
nós perdemos isso e como não é o foco daquela cena, não é relevante de fato, mas quem tá com o olho clínico para aquilo ali vai ver. E quando eu comecei a estudar roteiro, um livro que fala sobre o Mário Cortella, que foi Cortella, acho que é, foi quem escreveu o livro o Poderoso Chefão, acho que foi, se eu não me engano, quem fez o filme, o roteiro do filme, se eu não me engano. E ali, depois que eu li esse livro, eu comecei a ver o roteiro dos filmes. E aí comecei a entender quem que é o protagonista, quem que é o antagonista, e quem que vai morrer no final, quem que não vai morrer no final. Qual que é o andar da carruagem, porque eu entendia a jornada do herói. Então, eu comecei a analisar, a visualizar de uma maneira mais analítica. Por quê? Porque eu tinha as informações daquilo que era para analisar, como é que era feito. A partir do momento que você vê, você não consegue desver. Então, quando você fala para alguém, comece a observar isso, 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 todas as vezes que a pessoa passar por um ambiente, ela vai observar esses pontos. Uma coisa que eu gosto até convivendo com meu cunhado, que estou vivendo mais recentemente, mais próximo, em alguns pontos, a gente como está estudando muito evolução pessoal e autoconhecimento e tudo mais, a gente olha para as pessoas, olha só, analisa essa pessoa aqui, olha isso, aquilo. Daqui a pouco a gente, na próxima pessoa que é semelhante, age de uma maneira semelhante, a gente vai identificar esses mesmos pontos e vai ver, cara, aquela pessoa ali já ela é assim, assim, assada, porque ela tem isso, aquilo. Você começa a identificar. O exercício começa a ser trazido, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai identificando esses pontos. Então, olha só, é extremamente importante que você avise ele a observar e o que observar. Porque ele vai começar a observar, e assim, é um processo a ser seguido, um processo a ser feito. Por isso que é importante você ter um relacionamento com o seu filho para você identificar quando ele vai para o segundo passo. O primeiro passo é você faz e ele observa, ele assiste. O segundo passo é você faz e ele ajuda. Ou seja, você faz 80% ou 90%, ele faz 10, 20% das coisas. Seja das coisas do lar. Então você é o principal provedor e protetor. Porém, você vai passar a designar autoridade para o seu filho, não função. Por quê? Quando você designa função, você está criando um operário. Quando você designa autoridade, você está criando um líder. Então você vai falar para o seu filho, ao invés de ele limpar e organizar a garagem, você vai falar para o seu filho, agora, a partir de hoje, você é responsável. Você é a autoridade máxima sobre a garagem e você vai ter que manter limpo e organizado, porque você é a autoridade daqui e manter isso aqui é sua responsabilidade. Obviamente, no começo você vai dar as diretrizes iniciais. Perdão. Mas com o tempo ele vai identificando pontos de melhoria. Por quê? Porque a partir daquele momento ele se tornou líder, ele se tornou autoridade daquele ambiente. E aí você vai liderar com sim. Todas as ideias que ele trazer, você vai dizer sim. Mas a ideia é ruim, ele vai estar pensando em quebrar todas as lâmpadas. Você vai falar sim, concordo, porém, analisa melhor os seus planos. Vê se o seu plano não tem pontos negativos. Olha só. Esses pontos negativos, se tu quebrar todas as lâmpadas, a gente vai ficar no escuro de noite. E o que você diz? Qual que é a solução para isso? Você não vai ter lâmpada para limpar, mas e aí, no escuro de noite, como é que vai ficar? Vamos pensar em otimizar esse teu projeto? Pensa um pouco mais e depois você volta, antes de nós executarmos juntos. Lembra? Você está fazendo e ele está ajudando. Porém, você já designou autoridade para ele. Agora, no terceiro passo, você, lembre-se, conversas, intimidade com o seu filho, para você identificar quando ele está pronto para ir para o próximo passo. No próximo passo, ele vai fazer e você vai ajudar. É aí que eu estou falando no sentido que você quiser liderar. Se você tem uma empresa, se você tem algo que você vai passar para o seu filho. Perdão, pessoal. Já é tarde da noite e acordei cedo hoje. Então, agora ele vai fazer e você vai ajudar. Por quê? Porque agora você, seja isso tanto em negócio, seja isso em ministério dentro de uma igreja, ou seja isso dentro da sua casa como um líder, agora você está dando autonomia para o seu filho fazer e você ajudar. E ele vai falar, o meu líder está aqui, eu tenho bagagem, se der alguma coisa errada, se der alguma merda, ele está aqui para me ajudar. Ele está aqui me dando o suporte necessário para eu seguir o próximo passo. E aí vai chegar um momento em que ele vai fazer e você vai assistir. Você não vai nem precisar ajudar. Vai fluir. Se você é dono de uma empresa e quer que seu filho pegue isso, você vai estar passando isso com o tempo. E aí vai chegar um momento que ele vai criar sua própria família, ele vai sair da casa dele. Então você ensinou ele a ser pai, a ser um líder,
a formar líder também. E vai chegar um momento em que ele vai fazer para que o seu neto assista. E aí, você concluiu o seu passo. Você teve êxito e sucesso em ser pai, porque você formou um pai e um líder. Tá bom? E aí você, nesse processo dessa evolução, nesses 5 passos, né? São 4 passos seu e um que você vai observar com extrema gratidão e felicidade no coração. Nesse processo de você faz, ele observa, você faz, ele ajuda, ele faz, você ajuda, e ele faz, você observa, você vai aplicar 4 letras. EVEV. O que é isso? Eu vejo em você. No começo vai ser um desastre. E é normal. Porque você vai estar lidando com uma pessoa em formação, com uma criança, dentro do ambiente que você está trabalhando, seja até mesmo no ambiente corporativo ou no ambiente familiar. Uma criança, um jovem dentro do conceito que você vai trazer. Muitas vezes você vai ter, melhor, óbvio que você vai ter muito mais experiência, tanto de vida quanto profissional ou intelectual. Porém, você tem que profetizar, proferir palavras positivas. Eu vejo em você um grande líder. Eu vejo em você um visionário. Eu vejo em você, e você vai dizer o que você está conseguindo ver naquela pessoa. Olha só, eu vejo em você extrema capacidade de manter esse ambiente organizado. Por isso que você é autoridade, porque eu vejo isso em você. Você eleva a autoestima desse jovem para que ele queira ser líder daquele ambiente e trazer novidades. Porque o líder não é quem tem todas as ideias, o líder é quem ele forma, cria um ambiente para gerar novas ideias, para que outras pessoas gerem novas ideias. Isso é um líder. E aí sim nós estamos pensando uma mente de multiplicação e de evolução. Dentro de uma casa, pensa só que lindo, que incrível. Você formou um líder, formou um pai, você formou um capacitador, você formou um formador de heróis, um formador de líder, porque você foi um formador de herói e um formador de líder. E aí você vai ver o seu filho formando um herói, formando um líder. E depois você vai ver o seu neto começando a constituir a sua própria família, trabalhando a sua identidade, a sua primeira individualidade, trabalhando a sua identidade, sabendo quem que ele é, da onde que ele veio, sabendo os seus ambientes. Olha como já nasce uma família linda e estruturada. Na próxima individualidade, nós trabalharemos com bastante profundidade os temas políticos e trabalharemos sobre a janela de Overton. Nós trabalhamos falamos um pouco sobre isso no primeiro vídeo sobre as 4 individualidades, que eu dou uma pincelada sobre as 4 individualidades de todo homem, que eu falo sobre a janela de Overton. E meio que é isso, porque você vai estar construindo a mentalidade de uma criança positivamente, pro lado do bem, e vai ser natural para ela ser formadora de líder, porque ela nasceu com essa visão, e ela vai julgar as pessoas que não têm essa visão de construção de vida. E aí sim, nós vamos parar na terceira individualidade. Porque aí nós vamos pensar, vamos ter uma mentalidade de multiplicação. Agora imagina, que esse vídeo, ou que essa estrutura das 4 individualidades do homem alcance, vamos lá, 10 mil homens. Se esses 10 mil homens aplicarem em suas famílias com os seus filhos, e cada um tiver 2 filhos, sairá dali 20 mil famílias com a mentalidade de multiplicação pensando nas suas famílias. E aí, os seus filhos terão mais 2 filhos. De 10 mil homens formaremos 20 mil famílias, que essas 20 mil famílias formarão mais 40 mil famílias. E aí nós pensamos, aí nós estamos com a mentalidade de multiplicação, de fato. E aí sim nós teremos um país digno e honrado, longe da corrupção, longe da prostituição, longe de aposta, longe de vícios sexuais, longe de vícios de aposta, longe de vícios de droga, longe de vícios de bebida, longe de vícios da glutonaria, longe de vícios. E teremos famílias estruturadas, não teremos mais a maioria dos casamentos sendo destruídos. Hoje tem mais divórcio por ano no Brasil do que casamentos. Não teremos mais esse país desestruturado, desunido. Por quê? Teremos pessoas com mentalidade de multiplicação. Entenda que nós estamos na posição que nós estamos hoje porque os nossos antepassados negligenciaram a base, negligenciaram toda a estrutura, a coluna da sociedade que é a família.
Pessoas que deram mais valor para as suas necessidades fisiológicas, muitas vezes, de sair com prostituta, de ter casos, de querer encher a cara de cachaça, abandonar as suas famílias, ou morrer cedo por causa de cigarro, ou enfim, por outros motivos. Negligenciar a estrutura familiar, e por isso nós vivemos hoje num país corrompido, num país desestruturado e com líderes que pensam em comunismo, em escravidão, em socialismo, coisas que precisam ser abominadas na terra, extinguidas. Isso aí é uma estrutura demoníaca. Mas por que ela existe no Brasil? Porque os nossos antepassados negligenciaram as suas individualidades. Se no passado nós tivéssemos sido trabalhado as nossas individualidades com o pensamento de multiplicação, como eu trouxe aqui para vocês, tenho certeza e plena absoluta que nós não estaríamos com o governo que nós estamos roubando, passando pelo terceiro mandato, terceiro escândalo de corrupção, batendo recorde mundial de corrupção, de roubo, de estelionato, de quadrilha. Nós não estaríamos vivendo isso se nós tivéssemos os antepassados trabalhando bem as suas individualidades. E aí, no próximo vídeo, nós falaremos sobre a terceira individualidade. Você está vendo como tudo engrena? Tudo parte de você, tudo parte do homem, a estrutura mundial parte de homens fortes. Toda nação forte parte de homens fortes, de que construíram famílias fortes com dignidade, com liderança, com princípios e valores dignos, honrados, com honestidade, amor, gratidão, coisas positivas saindo do coração, saindo das suas mentes, saindo das suas bocas e alcançando o coração de outras pessoas. É isso que nós buscamos aqui. E lembramos que tudo que nós fizemos aqui nesse projeto é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós fazemos isso? Por proteção das melancias. Quem são as melancias? O mal se fingindo de bem. É um termo do exército para pessoas, para comunistas dentro do exército. Ou seja, pessoas que por fora estão vestidas de verde, mas por dentro carrega essa corte demoníaca no coração, que é o comunismo e o socialismo. Então, as melancias, pessoas do mal que se vestem de bem, nunca honrarão e louvarão o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós levamos isso, carregamos isso no nosso projeto até o final. Por quê? Primeiro, isso aqui não veio de ninguém, não veio de homem, veio de Deus. Todo o projeto veio de Deus, veio para a honra e glória dele e volta para ele. Então veio dele, é por ele, para ele e para o seu reino. É para isso que nós trabalhamos aqui no Metanoia do Homem. Para constituir famílias fortes através de homens fortes. Para termos uma nação forte que honre o nome do Senhor Jesus para a honra e glória dele e para construirmos pessoas trabalhando em prol do reino de Deus. Então compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê like, por favor, ajuda muito para que a gente consiga alcançar mais homens com pensamento de multiplicação, sempre com pensamento de multiplicação. Comenta o que você concorda, o que você não concorda, vamos conversar, comenta o máximo que você puder para a gente conseguir ter esse diálogo, vou ler os comentários de vocês, para que eu conseguir entender as dúvidas de vocês, para trazer talvez um vídeo de dúvidas, um Metanoia do Homem responde, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo, possivelmente, nós fazermos live. Se você quer live do canal, comente que você quer live do canal e compartilhe, gente. Pensamento de multiplicação, alcançar mais pessoas, impactar a nossa nação, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, a terceira individualidade do homem, que é a nossa nação.